Estamos no culto da família e nós entendemos que família é projeto de Deus. Família é uma ideia do Criador. E a primeira família que Deus estabeleceu, Ele colocou dentro de um jardim chamado Jardim do Éden, que significa lugar de delícias. E assim entendemos que os nossos ambientes familiares, eles devem ser um ambiente deleitoso, um ambiente prazeroso. E a palavra que quero repartir com toda a igreja é uma palavra que vai trazer uma certa prevenção para que os nossos relacionamentos familiares não sejam destruídos. Estamos aí nos aproximando das festividades de fim de ano e geralmente nesses ambientes alguns familiares acabam falando mais do que deveria. Então hoje o título da mensagem é Os Perigos da Língua. Sobre isso que falaremos com a graça de Deus. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Tiago, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada dentre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Verso 7. Pois toda espécie de animais, aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Apenas até aí, feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te glorificamos pela tua palavra que foi lida nessa noite. E humildemente nós te suplicamos que o teu Espírito possa ministrar a tua verdade sobre os nossos corações, Pai. Se há necessidade de arrependimento em algum de nós, Pai, que o teu Espírito venha nos confrontar. Que ele venha transformar o nosso coração, mudar o nosso entendimento, Pai. Que o Senhor venha recalcular a rota das nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que a tua vontade em nossas famílias, em nossos corações, ela seja concretizada nessa noite. E que o Senhor venha nos ensinar mais uma vez que devemos usar nossas palavras para a tua glória, Pai. Nos ajuda nessa noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém.
Como pré-anunciado, hoje eu quero falar sobre algo tão pequeno, contudo muito perigoso. Falaremos sobre os perigos da língua, o perigo no uso de nossas palavras. E quem entre nós pode afirmar que nunca cometeu um deslize com a língua? Acredito que ninguém. Interessante que a carta de Tiago, ela nos apresenta inúmeros mandamentos relacionados à fala. Para você ter uma ideia, no capítulo 1, verso 19, Tiago diz que sejam tardios no falar. No capítulo 1, verso 26, Tiago diz também: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Em outras palavras, se a sua religião não serve para frear sua língua, então ela não serve para mais nada. Tiago, no capítulo 4, verso 11, na sua carta, ele diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Então nós temos inúmeras recomendações a respeito do uso das palavras. No entanto, é no capítulo 3 que Tiago desenvolve esse assunto com maior profundidade. Porque nós entendemos que palavras são muito poderosas. E além de poderosas, são perigosas. Não é à toa que Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Nós entendemos que palavras são como flechas lançadas, não tem como voltar atrás. Uma vez que você profere algo com seus lábios, é semelhante você pegar um apanhado de penas, subir no alto de uma montanha, soltar essas penas, as quais você nunca mais vai conseguir reuni-las novamente. Uma palavra mal colocada é como uma pedra na vidraça. Uma vez que é lançada, o estrago está feito. Então, portanto, a língua pode ser sim instrumento de bênção ou de maldição, de vida ou morte. E por isso, devemos ser vigilantes, pois a nossa capacidade de fala deve estar a serviço de Deus e não do inferno. Então, nessa noite, eu quero, com base em Tiago capítulo 3, apresentar pelo menos 4 advertências no uso da nossa língua, no uso de cada uma das nossas palavras. A primeira advertência nós encontramos no verso 1 e verso 2. E essa advertência eu dei o título de cuidado com o desejo impaciente de ser mestre da palavra de Deus. Então no versículo 1 Tiago diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Olha a advertência de Tiago. É claro que nós sabemos que ser mestre é uma bênção, é uma dádiva, é um dom de Deus. Ser líder é uma bênção. Explicar a Escritura e instruir pessoas é maravilhoso. Inclusive Jesus, em Mateus 28, ele diz que no ato do discipulado nós devemos ensinar pessoas a guardar tudo o que ele ordenou. Portanto, ensinar a palavra de Deus é um dos mais nobres ofícios que um ser humano pode receber. No entanto, em Tiago, verso 1, ele nos faz um alerta, porque a língua pode ser um problema para os mestres. Se a língua é o principal instrumento de trabalho de um mestre, logo, ele deve tomar muito cuidado, porque no dia do juízo, os que ensinam serão julgados com mais rigor. Então essa palavra de Tiago no verso 1 é uma espécie de desincentivo aos faladores de plantão. Parece que Tiago está indo na contramão do nosso tempo, porque hoje todo mundo quer falar sobre o que não sabe. Tiago está indo na contramão das nossas redes sociais, porque parece que existe um certo tipo de pressão e cobrança para que a gente fale alguma coisa. Parece que todos nós temos que ser mestres, ensinar, falar, gerar conteúdo, dar opinião em todos os assuntos, mas em contrapartida aparece Tiago dizendo: não queiram muitos de vocês serem mestres. Aqui na igreja nós entendemos que o ensino congregacional
e autoritativo, ele é reservado para aqueles que receberam esse dom da parte de Deus. Portanto, o alerta de Tiago consiste em dizer: cuidado com o desejo precipitado e impaciente de ser um mestre da palavra de Deus. Cuidado para não querer ensinar o que você ainda não tem certeza, porque se você não foi vocacionado para esse ofício, não fique forçando a barra. Cuidado para não desejar uma posição de liderança ou pastoreio por motivações erradas. Cuidado, porque os que ensinam vão ser julgados com mais rigor. E por qual motivo? Por 2 motivos. Primeiro, se eu ensino a palavra de Deus, mas não vivo de acordo com ela, o juízo de Deus vai ser maior sobre a minha vida, porque eu não estou passando de um fariseu moderninho, que prega o que se deve viver, mas na prática não vive nada disso. O segundo motivo é que se na minha individualidade eu errar, o erro é somente meu. Mas se eu estou na condição de mestre, se porventura eu ensino algo errado, eu estou induzindo muitos ao erro, por isso o juízo terá maior rigor sobre quem ensina. Por exemplo, eu como pregador, no dia do juízo eu vou ser julgado pelo que eu vivi, e também vou ser julgado pelo que você viveu a partir do que eu ensinei. É um duplo juízo. Então Tiago está nos conscientizando sobre o peso dessa nobre responsabilidade. Ensinar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade, porque quanto mais conhecimento e experiência você adquire, mais responsável você se torna diante de Deus e diante dos homens. É isso que a palavra nos instrui. Talvez seja por isso que Jesus em Lucas 12 disse que a quem muito é dado, muito será cobrado. Portanto, a palavra de Deus em lábios humanos é uma responsabilidade muito grande. E ainda no contexto daqueles que ensinam, no verso 2, Tiago diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos, não tem ninguém perfeito entre nós. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. E aqui a palavra perfeito está no sentido de cristão maduro, capaz de refrear também todo o corpo. O que Tiago está ensinando aqui no verso 2 é que quem tem autocontrole no uso das suas palavras, naturalmente tem autocontrole em outras áreas da vida. Quem controla o mais difícil, que é a língua, naturalmente irá dominar o restante. Ou seja, o domínio da língua é a chave inicial para o domínio próprio na vida cristã. Isso é fundamental a todos nós e principalmente na vida daqueles que ensinam a palavra de Deus. Então essa é a primeira advertência: cuidado com o desejo precipitado de se tornar um mestre da palavra de Deus. Segunda advertência que Tiago nos apresenta, de acordo com a sequência do texto, está nos versos 3 e 4. E a segunda advertência eu trago para vocês, que diz o seguinte: a língua tem poder para direcionar a vida do ser humano. Olha só, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Aqui no texto, Tiago está falando sobre o poder direcionador da língua. E ele nos apresenta nos versos 3 e 4 duas metáforas para explicar isso. A primeira metáfora é a metáfora do freio na boca dos cavalos. Sabemos que o cavalo é um animal muito forte, é um animal imponente. No entanto, ao colocar um freio em sua boca e tomar as rédeas, você conduz ele para onde você quiser. Da mesma forma é a nossa língua. Nossa língua é selvagem, é animalesca, e portanto ela precisa ser domada. Precisamos segurar firme as rédeas das nossas palavras. Segunda metáfora, Tiago fala sobre o pequeno leme que conduz e dá direção ao navio. E o navio é uma embarcação certamente muito grande, no entanto, quem determina a direção é o leme. E guardadas as proporções, eu e você estamos constantemente navegando sobre o mar das emoções. E a língua é esse leme que vai determinando o destino de muitas pessoas. Resumindo,
A língua tem poder direcionador. Ela tem o poder para direcionar pessoas para o bem ou para o mal. Nossas palavras podem direcionar pessoas a viverem em santidade, retidão e justiça, ou podem direcionar pessoas ao pecado e à morte. Esse pequeno órgão tem poder para direcionar pessoas para mais perto do céu ou para mais perto do inferno. E por esse motivo precisamos ser revestidos de um santo temor naquilo que falamos, porque estamos em todo o tempo direcionando pessoas para o bem ou para o mal. Então cuidado, meus irmãos. Cuidado. Que direção a sua família está tomando por causa das suas palavras? Que rumo os seus filhos estão seguindo por causa da sua língua? As pessoas que estão debaixo da sua influência, da sua liderança, estão sendo direcionadas por qual rota através das suas palavras? Cuidado, pois as suas palavras estão pavimentando o caminho que muitos ainda vão trilhar. E que as nossas palavras, a partir de hoje, elas sempre apontem a direção daquele que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, palavras têm poder para direcionar pessoas. Terceira advertência, talvez a mais preocupante de todas. A língua tem poder para destruir. A língua, apesar de pequena, tem um grande poder de destruição. E Tiago usa duas ilustrações para explicar isso. A primeira está nos versos 5 e 6. E Tiago diz que a língua é perigosa como um fogo. Ele fala no texto: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Já viu algumas pessoas que contam um fato simples, mas aumenta e dá uma amplitude para aquilo? Aumenta, mas não inventa, né? Aquela velha história. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. Tiago não diz que a língua é como fogo. A língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Olha só o que Tiago deixa claro. A língua é um fogo perigoso. A língua do ser humano, sem Deus, está incendiada pelo inferno. Ela pode comprometer toda a carreira da existência humana. Por isso, cada palavra maliciosa que liberamos é como uma pequena fagulha capaz de inflamar as emoções e causar grandes incêndios nos relacionamentos. Esse pequeno foguinho da nossa língua já destruiu muitos casamentos, muitas amizades, muitos projetos, muitos sonhos, muitos líderes e ministérios. Quem aqui nunca viu um noticiário de um grande incêndio florestal que às vezes foi iniciado por um sem noção que lançou uma pequena bituca de cigarro na beira da estrada e destruiu hectares e hectares? Às vezes uma pessoa num acampamento achou que tinha apagado uma fogueira, mas não apagou a fogueira. Porque às vezes a fogueira é tipo vela de aniversário, você sopra, ela acende de novo. E aquilo provocou um grande incêndio. Da mesma forma acontece com a nossa língua. Porque algumas pessoas, infelizmente ainda dentro da igreja, alimentam uma mentalidade dizendo: pastor, mas é só uma fofoquinha. É só uma fofoquinha, pastor. É só uma fagulhinha, não tem nada a ver. E eu sempre digo que se você libera essa fagulha de fofoquinha, geralmente você encontra alguém que gosta de ouvir uma fofoquinha. E aqueles que gostam de ouvir, geralmente já tem combustível preparado para jogar na sua faísca. E quando você assusta, o circo já pegou fogo e tem muita gente saindo queimada, machucada nessa história. Hoje em dia a coisa está tão séria no meio dos crentes que até site de fofoca gospel existe. E eu não consigo encaixar essas coisas na minha cabeça. Eu imagino Jesus olhando para a humanidade falando assim: olha os crentes, deixa eu ver o que eles estão produzindo na internet. Site de fuxico gospel. Ai meu Deus, já viu aquela história da irmã que diz assim: ô irmã, eu estou te ligando para contar um negócio, mas é para você orar, tá bom? Aí essa irmã liga também para uma outra irmã que eu estou te contando o que eu ouvi, mas é para você orar também, né? Engraçado, isso se chama fofoca em nome da oração. Misericórdia. Gosto muito de uma frase do pastor Ibiúbe. Ele diz o seguinte: não fale mal do seu irmão que errou ontem,
Porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus essa noite. Porque às vezes alguém errou, tomamos conhecimento, mas quem sabe já se passaram 6 meses, e você ainda fala da pessoa, fulano, teve uma vez que ele falou isso, ele fez isso, que aquilo ali não presta não. Ei, olha o que a frase diz, não fale mal do seu irmão que errou ontem. Você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus essa noite, você não conhece o coração dele, quem sabe ele já se arrependeu verdadeiramente, e você ainda está pecando, falando mal dele, para o seu Pai Celestial. Alguns historiadores afirmam que Sócrates, o pai da filosofia, quando chegava alguém até ele para contar sobre outra pessoa, antes da pessoa falar qualquer palavra, ele fazia 3 perguntas. Primeira pergunta que ele fazia: isso que você vai me contar é verdadeiro? Porque se você vier com essa história, não, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, alguém me contou, não, você viu, não, eu recebi um print do WhatsApp, não, você viu, você tem certeza que isso é verdade? Essa era a primeira pergunta. Segunda pergunta: isso que você quer me contar, você já falou diretamente com a pessoa envolvida? Terceira pergunta: o que você vai me contar vai ajudar essa pessoa? Porque aquilo que você pretende me contar, se você não tem certeza que é verdade, se você ainda não falou diretamente com a pessoa envolvida, e se o que você vai me falar não vai ajudar essa pessoa, então eu não quero saber. Eu não quero saber, não me conta. E nós entendemos aqui que a raiz dos maiores problemas, seja no trabalho, na internet, na família, na igreja, está relacionado ao uso desordenado da língua. Portanto, cuidado com comentários maledicentes, cuidado com os boatos, com fake news, com as fofocas, porque isso já destruiu a vida de muita gente. A língua é um fogo destruidor. De acordo com a Escritura, Deus detesta quem promove destruição através da língua. Para você ter uma ideia, em Provérbios capítulo 6, Salomão fala sobre 6 coisas que Deus odeia e uma coisa que Deus detesta. E dessa lista citada por Salomão, existem 3 práticas que estão relacionadas ao pecado da língua. E ele diz que Deus odeia língua mentirosa. Segundo, Deus detesta, ou melhor, Deus odeia testemunha falsa que profere mentiras. E por fim, Deus detesta o que semeia discórdia entre irmãos. Deus detesta, Deus abomina. E qual é a principal ferramenta para semear discórdia entre os irmãos? A língua. O problema é que a nossa geração agravou esses pecados. Os velhos pecados cometidos pela língua hoje ganharam novas modalidades. Eu já disse uma vez que hoje existe o pecado da maledicência através daquilo que nós digitamos nas redes sociais, através do WhatsApp. É como se hoje a nossa língua estivesse na ponta dos dedos. Ou seja, o fogo do inferno queima a língua e queima a ponta dos dedos também. O que tem de pessoas semeando discórdia na internet não é brincadeira. Tem gente que eu fico assim, meu Deus do céu, parece que tem uma espécie de diarreia na boca, fala só o que não presta. E o curioso é que na internet parece que todo mundo é especialista, as pessoas têm resposta pronta para tudo, são senhores dos fatos. E ai de você se você discordar de alguma coisa que elas falam. Se você discordar, elas vão incendiar a internet, causando muita destruição, muito estrago, e depois, para abafar o caso, eles promovem uma certa chuva de cancelamento e lacração para poder encerrar o assunto. Posso te dar uma dica? Se preserve. Preserve o seu estado emocional. Preserve as suas palavras. Você não tem obrigação de ficar dando a sua opinião em todos os assuntos. Se ninguém pediu a sua opinião, fica quieto. Isso vai te fazer muito bem, eu tenho certeza. Isso vai te fazer muito bem. A verdade é que quanto mais você fala, maiores são suas chances de errar. Portanto, o crente sábio é aquele que aprendeu a falar menos e a ouvir mais. O crente maduro tem uma habilidade de ficar calado na hora certa. Ele segue o conselho de Salomão em Eclesiastes capítulo 5, quando Salomão diz que sejam poucas as suas palavras. A sabedoria bíblica de Provérbios nos ensina que
Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a sua língua é sábio. Também diz que quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. E também diz que quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. É claro, gente, que nós temos liberdade para expressar ideias. Expressar ideias é legítimo, é lícito, é correto. O problema é que, infelizmente, alguns ultrapassam limites e acabam incendiando a internet, machucando pessoas, e não entendem que defender ideias é diferente de ofender pessoas. Portanto, cuidado com as fagulhas que você libera, e se possível, fale menos, porque geralmente quem muito fala, pouco ora. A língua tem poder para destruir. A outra metáfora que Tiago nos traz está descrita nos versos 7 e 8. Ele vai nos ensinar que a língua é perigosa como veneno mortal. E assim diz o texto: pois toda espécie de animais, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. O homem é capaz de domar toda espécie de animais, mas na sua força, ele não é capaz de domar a própria língua. A língua do ser humano é animalesca, é selvagem, é indomável. Por isso que Benjamin Franklin dizia que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E Tiago acrescenta dizendo que a língua é mal incontido, está cheia de veneno mortal. E aqui, meus irmãos, precisamos nos alertar, porque palavras venenosas matam. Palavras venenosas matam a alma, fazem o coração sangrar. Palavras venenosas matam a esperança, matam sonhos, matam relacionamentos. Então eu digo a vocês, cuidado para não envenenar a sua família da fé, e cuidado para não envenenar a sua família de sangue. Essa semana eu recebi um vídeo de um pastor amigo que mora em São José dos Campos, e ele dizia o seguinte no vídeo: sabe qual é o melhor lugar para desviar os nossos filhos? Não é na universidade, é no banco de trás do carro, é na mesa do almoço. Porque quando estão aqui na igreja, eles ouvem uma coisa, mas no banco de trás do carro ou na mesa do almoço, eles ouvem a gente falando mal da igreja, dos irmãos, dos líderes. Cuidado, você pode estar envenenando os seus próprios filhos. É só uma questão de tempo para eles não desejarem mais vir à igreja. O comentarista bíblico William MacDonald disse: pais que costumam criticar os irmãos em Cristo, logo verão os filhos adotarem o mesmo espírito crítico e saírem da igreja. O preço a ser pago pelo uso indisciplinado da língua é extremamente alto. Portanto, não adianta ter um sorriso nos lábios se ainda carregamos veneno na língua. Cuidado, não use a sua língua para envenenar o corpo de Cristo. Não use a sua língua para envenenar o seu casamento e a vida dos seus filhos. Essa semana eu ouvi uma história de um pai de família cristão, e ele sempre promovia momentos onde a esposa, os filhos, genros e noras se reuniam na casa dele para poder ter um almoço em família. E durante aquele almoço, geralmente um dos filhos, uma das filhas, começava a falar de forma maledicente, de forma maliciosa a respeito de alguém que não estava na mesa, que não estava presente. E todas as vezes que alguém começava a fazer isso, aquele pai fazia o seguinte: glória a Deus, né, meus filhos? Glória a Deus, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus, Ele é incrível. E quando o pai fazia isso,
todos na mesa cessavam aquela conversa maledicente, porque eles entendiam o recado daquele pai. Aquele pai não permitia que dentro da sua casa ninguém falasse mal de ninguém. E nós precisamos estabelecer essa cultura dentro dos nossos lares. Precisamos estabelecer essa cultura nos nossos relacionamentos, porque Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não aceite que pessoas sejam maledicentes perto de você, porque tudo aquilo que você permite, você promove. Se você está permitindo, você está promovendo algo que não glorifica o Criador. Pedro, na sua primeira carta, ele diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Grave isso: palavras venenosas causam dor, elas adoecem, elas ferem. Palavras venenosas matam. Por isso, não seja maledicente, não seja crítico, murmurador, fofoqueiro, não profira insultos e impropérios, não use palavras sujas e desagradáveis. Pelo contrário, use suas palavras para encorajar pessoas. Use suas palavras para refazer emoções e animar corações. Que as suas palavras sejam terapêuticas, consoladoras. Use suas palavras para levantar aquele que está abatido e trazer paz ao coração dele. Que a sua boca seja uma fonte de vida. Então coloque a partir de hoje a sua capacidade de fala a serviço de Deus. Essa era a terceira advertência. A língua tem poder para destruir, faz muito estrago. Quarta e última advertência: não devemos ser incoerentes no uso da língua. Tiago fala sobre isso dos versos 9 a 12. E ele diz: com ela bendizemos o Senhor e Pai. Aqui no culto, ah Deus, Tu és grande, maravilhoso. Também com ela amaldiçoamos pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago está falando de maneira metafórica sobre o uso incoerente das nossas palavras. Tiago diz que nossas palavras são como uma fonte a jorrar, e é incongruente a mesma fonte produzir resultados opostos. Uma única fonte não pode jorrar água doce e amarga. E ele também diz que uma árvore não produz frutos em desacordo com a sua espécie. Então a advertência de Tiago é: não sejamos incoerentes em nossas palavras. Não podemos uma hora bendizer a Deus e outra hora amaldiçoar pessoas. Isso não faz sentido para quem nasceu de novo. Para você que foi salvo pela graça mediante a fé em Jesus, isso não faz sentido. E o raciocínio é simples. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, não temos o direito de falar mal, ofender ou amaldiçoar qualquer ser humano. Porque se você fere e despreza aquilo que é a imagem de Deus, é como se você estivesse desprezando o próprio Deus. Portanto, é incoerente abrirmos a boca para bendizer a Deus e depois usarmos a mesma boca para amaldiçoar pessoas que foram criadas à imagem desse Deus que acabamos de bendizer. No domingo passado falamos de Romanos 12 sobre relacionamentos transformados, onde Paulo diz: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. E por que Paulo fala isso? Ele diz isso porque por mais que a pessoa seja terrível ao ponto de nos perseguir, eu e você não temos o direito de amaldiçoar um ser que foi criado à imagem de Deus. Portanto, se porventura você tem sido incoerente no uso das palavras, se da sua boca até então tem saído bênção e maldição, se da sua boca tem jorrado vida e morte, você precisa de arrependimento. De arrependimento.
E o sangue de Jesus está disponível para perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. Por qual motivo que Tiago finaliza essa perícope, esse trecho, falando dos exemplos da fonte e da árvore? O motivo é simples. Da fonte vem a água, da árvore vem o fruto. Aqui Tiago está falando de comida e bebida. Ou seja, se usarmos bem nossas palavras, poderemos saciar a sede e a fome de muitos. Portanto, a nossa língua precisa ser uma fonte para os sedentos na fé. As nossas palavras devem ser como frutos saborosos aos famintos pela paz. E para que isso aconteça, a palavra de Deus precisa estar na nossa boca. Essa é a nossa responsabilidade. Se porventura nessa semana, quem sabe, alguém sedento e faminto se aproximar de você, quem sabe precisando de um conselho, de uma direção, não fale das suas opiniões, não fale das suas impressões, não fale sobre aquilo que você acha, fale para ela da palavra de Deus. Tire as suas opiniões da boca e coloque a palavra de Deus, porque só assim essa pessoa será alimentada e saciada nas suas necessidades humanas mais profundas. E por isso eu creio que a palavra de Deus na sua boca vai sim alimentar a vida de muita gente. A palavra de Deus na sua boca vai matar a sede de muita gente. Conforme diz Provérbios 10:11, a boca do justo é manancial de vida. Assim tem que ser a sua boca, as suas palavras. Eu quero encerrar com uma palavra do nosso Senhor Jesus em Mateus 12. E uma palavra que, no mínimo, para você que tem o Espírito Santo, deveria provocar temor em você. E Jesus diz o seguinte: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. O que Jesus está dizendo é que é como se Deus tivesse colocado em nós um gravador espiritual pendurado no nosso pescoço, que está registrando cada uma das nossas palavras, e naquele dia Deus simplesmente vai dar o play, porque o texto diz: pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Em outro texto, Jesus deixa bem claro que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as nossas palavras nos revelam. Aquilo que sai dos nossos lábios é capaz de revelar a beleza ou a podridão da nossa alma. Portanto, aquilo que você diz muito sobre quem você é. Aquilo que você fala muito sobre você. Na antiguidade, os médicos, quando queriam avaliar o estado de saúde do paciente, o médico pedia para o paciente colocar a língua para fora. E hoje, da mesma forma, se você quiser avaliar a saúde espiritual de uma pessoa, basta observar a língua dela, o que sai da boca dela. Deixa eu te ensinar uma coisa. Todas as vezes que você abre a sua boca para compartilhar algo, para falar sobre alguém, todas as vezes você revela pelo menos 3 coisas. A primeira, você revela a qualidade do seu caráter. Segundo, você revela o nível da sua maturidade de vida cristã. E terceiro, você revela o estado da sua alma. Todas as vezes. Quer conhecer alguém? Troque uma ideia de 5 minutos com a pessoa. Há 2 semanas atrás, encontrei uma pessoa que eu não via há 10 anos. E com 2 minutos de conversa, no meio da rua, com 2 minutos de conversa, ela falou mal de 3 pessoas. Eu não via pessoas há 10 anos. E não quero fazer juízo de valor sobre a qualidade do caráter dela, e nem pelo nível da maturidade dela, mas certamente ela revelou o estado da alma dela. Ela não está bem. Está doente. Todas as vezes que você abre a sua boca, você revela a qualidade do seu caráter, o nível da sua maturidade e o estado da sua alma. Pastor, mas qual é a solução? O que a gente faz para controlar essa língua? Porque nós temos lutas no uso da língua. Eu tenho lutas no uso da língua, porque eu sou muito sistemático. Minha esposa sabe disso. Quando eu planejo algo,
e algo não sai conforme eu planejei, a minha vontade de reclamar é muito grande e eu luto contra isso, e o Espírito Santo me ajuda. Todos nós enfrentamos dificuldades num certo sentido no uso das palavras. E como é que a gente resolve tudo isso? A questão não é simplesmente o que falamos, mas de onde vem o que falamos. Ou seja, o problema está na fonte. Por isso, eu e você, na verdade, no fim de tudo, nós não precisamos de uma espécie de fonoaudiólogo espiritual para tratar a nossa fala. O que nós precisamos é de um cardiologista para transformar o nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. A língua é um canal direto do coração, portanto isso só se resolve se o nosso coração for regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Só poderemos controlar a nossa língua se primeiro transformarmos o nosso coração. Por isso precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Precisamos nos converter e receber o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo tem poder para domar a nossa língua. Lembra lá do fruto do Espírito Santo, sendo que um dos gomos é o domínio próprio. É só o Espírito que nos dá o domínio próprio, o domínio das nossas palavras. Então creia nisso, porque se você tiver uma vida incendiada pelo Espírito Santo, você não vai ter uma língua incendiada pelo inferno. É fogo contra fogo. Dependemos do Espírito de Deus. Então faça como o rei Davi, ore a Deus pedindo ajuda. Davi disse no Salmo 41, verso 3: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Então Davi tinha consciência de que sozinho ele não conseguiria refrear sua língua, por isso ele orou a Deus pedindo ajuda, e nós precisamos fazer o mesmo, dizendo: Senhor, nos ajude. Em nossas palavras, coloca um guarda à porta dos nossos lábios. Então, meus irmãos, existe solução para aqueles que enfrentam dificuldade com as palavras, com a língua. E a solução está em Jesus Cristo. Nele está a nossa solução. Porque Isaías 53, verso 7 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe por que Jesus foi calado para a cruz? Para salvar aqueles que falam demais. Eu e você. Por isso nós somos chamados a imitá-lo. Que nessa noite você decida tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Porque se você está em Cristo, o seu ego precisa ser crucificado, o seu sentimentalismo precisa ser crucificado, a sua língua precisa estar crucificada, pois em Cristo nós não somos mais escravos da velha natureza. Em Cristo você não é mais escravo da própria língua. A sua capacidade de fala deve estar a serviço de Deus. Lembre-se, tem um gravador espiritual pendurado no seu pescoço. Decida hoje, de uma vez por todas, mudar o seu estilo de vida, o uso das suas palavras, começando dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Isso vai trazer uma nova direção para a sua família. O Espírito Santo vai recalcular a rota da sua casa e te levar para mais perto de Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E não se esqueça de que na sua força você não consegue. Na minha força eu não dou conta, porque vai passar 1, 2 semanas, talvez eu vou conseguir, mas passa um tempo, eu caio de novo. É por isso que é fogo contra fogo. Precisamos ser incendiados pelo Espírito Santo, para que a nossa língua não seja incendiada pelo inferno. É só no Espírito de Deus que nós temos esse domínio próprio, para usar a nossa boca para a glória de Deus Pai. Amém. Como eu disse de manhã, eu sei que não é uma palavra muito palatável, muito saborosa, mas é semelhante quando a gente leva a criança para tomar injeção. Dói, mas é para o bem, é para a saúde. E se nós estamos zelando por uma cultura de uma igreja local saudável, algumas injeções precisam ser aplicadas para que haja não veneno, mas saúde no corpo de Cristo.
porque certamente daqui para frente, quando alguém chegar falando com você, o fulano, você sabe o que fez? Ei, eu não quero saber. Se isso não vai ajudar ele, eu não quero saber. Você ficou sabendo? Ei, não. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Deus é bom demais. Porque aquilo que você permite, você promove. E nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus em todas as nossas relações, para que o Pai seja glorificado. Se você puder, por gentileza, ficar de pé nesse momento e fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, a Tua palavra que nos exorta, que nos confronta e que nos salva. Nós te pedimos, Pai, que o nosso coração seja transformado nesta noite para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, venha nos disciplinar no uso de nossas palavras, Pai. E que a partir de hoje a nossa boca seja uma fonte de vida na vida de muitas pessoas que se aproximam de nós, Pai. Como igreja, ó Deus, nós te pedimos perdão por toda palavra indevida, por toda palavra mal colocada, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. E que o Senhor, por meio de graça e misericórdia, possa estabelecer no nosso meio uma cultura saudável, aonde nós utilizaremos o nosso aparelho fonador, a nossa boca, as nossas palavras, para a Tua glória, ó Deus. Seja no culto ou fora do culto, seja na nossa casa ou fora de casa, seja na frente do pastor, na ausência do pastor, que tudo seja para o Teu louvor e para a Tua glória, Deus. Por isso nós te pedimos, assim como Davi, ajuda-nos. Coloca um guarda, um vigia à porta dos nossos lábios. E que a nossa boca seja um manancial de vida para a sua glória, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Transforma o nosso coração, para que da nossa boca possa jorrar palavras de vida, de ânimo, de restauração, de edificação, e que transmita graça a todos os que nos ouvem, Pai. É o nosso desejo nessa noite para a Tua glória, em nome de Jesus. E ainda com os olhos fechados, eu gostaria, por gentileza, que você repetisse comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu creio com o coração e uso a minha língua para declarar que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda de olhos fechados, eu queria aqui nesta noite perguntar: se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, aí mesmo no seu lugar, gostaria que você levantasse a sua mão bem alto. Se você se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo onde você está, levante a sua mão. Nós queremos orar por você, orar pela sua vida, porque o nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas, e só Ele tem poder para mudar o nosso coração. É Ele quem faz tudo novo. Então, sendo assim, eu creio que todos nós temos certeza da vida eterna. Amém? Tem certeza da vida eterna aí? E quem recebeu o Espírito Santo de Deus, então você tem em Deus essa capacidade de transformar todas as suas palavras para a glória de Deus Pai. Eu fiz isso aqui uma vez, e antes de nós encerrarmos, gostaria de fazer novamente. Eu gosto de desafios, e eu queria aqui fazer um desafio com toda a igreja, com pelo menos 5 itens, antes de você ir embora. O primeiro desafio que eu faço para você nessa semana, para você aplicar essa palavra. Primeiro desafio: você não vai falar tudo o que você pensa.
Ok? Você não vai dar a sua opinião onde ninguém te pediu. Não vai falar tudo o que você pensa. E se você decidir falar alguma coisa, você vai se perguntar: isso é verdadeiro? Isso é amável? Isso é necessário? Aí sim você fala. Então, primeiro desafio: você não vai falar tudo o que você pensa. Segundo desafio: você vai desenvolver a habilidade de elogiar pessoas. Use essa boca para elogiar pessoas. Porque os erros é fácil, todo mundo vê. Mas é difícil encontrar alguém que fala assim: poxa, cara, parabéns. Olha como isso que você fez ficou muito bom. Você é bom nisso, você tem habilidade nisso. Te desafio nessa semana, você elogiar alguém. Terceiro desafio: quando der vontade de reclamar ou murmurar, você vai agradecer. Agradece que cresce. Só o fato de você estar aqui respirando é motivo de sobra para você agradecer a Deus até a volta de Jesus. Então, se nessa semana lembra, deu vontade de agradecer, de reclamar, lembra de agradecer. Quarto desafio: quando der vontade de falar mal de alguém, você vai bem dizer e abençoar essa pessoa. Ok? Amém, gente? Eita glória. E o quinto e último: quando você for falar alguma coisa, pergunte a si mesmo: Jesus falaria dessa maneira? Se Jesus não falar da maneira que você pretende falar, então desista disso. Que sejam poucas as suas palavras. Isso vai fazer bem danado para o seu bem-estar emocional. Vai fazer bem para o seu coração. Eu tenho certeza disso. Amém, meus irmãos? Todo mundo ainda continua amando o pastor? Glória a Jesus. Não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade, como disse Paulo. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos.